Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Aqui é a Marcela Dona. A gente está trazendo uma novidade bem bacana hoje para vocês, que é o Neuro Inglês. Esse é um programa que já existe na escola, só que ele é liberado somente para quem faz parte do meu programa de aceleração do aprendizado. Só que a gente tem resultados tão fantásticos e a gente está lançando para que todos os alunos possam ter a oportunidade de impactar de forma mais rápida. O programa de aceleração ele é mais personalizado e a gente trouxe um formato muito bacana para que mais pessoas possam ter resultados mais rápidos. Então, na verdade, o que que é esse neuroinglês? Ah, como vocês conhecem, a jornada da Yes to English são 16 anos focando em trazer estratégias de aceleração do aprendizado. O formato de aulas, os materiais que a gente foi evoluindo, liberando para vocês, eles trabalham técnicas para que vocês impactem a fala de forma mais rápida. Então, o neuroinglês não seria diferente. Ele é um programa que ele vai ter 3 pilares base para que vocês possam utilizar e terem resultados mais rápido. Só que quem está esperando apertar um botão lá, a pílula de aprender inglês dormindo não foi inventada ainda. Apesar do programa ele trabalhar ondas neurais, a gente vai tocar áudios, o resultado dele é baseado numa associação de estudar, focar para poder ter resultado. Agora, o que que é bacana? É que o cérebro ele já tem um mapa e muitas vezes a gente não tem acesso a essa informação. Então, o programa ele vai visar fazer com que você entenda qual é o mapeamento do cérebro, como é que ele funciona e como tirar melhor proveito e entender que nosso cérebro ele é formado de ondas cerebrais e se a gente não tiver no padrão correto, a gente não consegue ter o resultado esperado. Então, a maior parte dos alunos trazem muita frustração, especialmente se você estiver estudando há 1, 2 anos, mas sempre na hora de entrar numa reunião, eu travo, eu esqueço palavras, eu não consigo trazer a fluência. As maiores dores que as pessoas me trazem é, eu não consigo falar, eu sei na minha cabeça, eu sou super fluentão, mas na hora de falar eu sempre travo. Então, o que que a gente tem que entender? Ah, a culpa não é minha, é que muitas vezes a gente não entende que a gente não está usando o cérebro no formato do melhor potencial para o resultado. A minha missão agora é mostrar para vocês, primeiramente, como é que o cérebro funciona. O que que é o programa neuroinglês? E como é que a utilização dessas técnicas elas podem potencializar meu resultado? Então, o objetivo do programa não é dar uma pílula mágica, mas é trazer para vocês não só o entendimento do que eu tenho que fazer para poder ter resultados mais rápidos, mas entender também que existe um programa e que eu seguir, eu consigo também potencializar e usar o meu cérebro no formato correto. Não adianta eu ter a última tecnologia de algum programa se eu não sei aplicar esse programa. Ele vai dar somente o resultado do que eu souber aplicar. E o cérebro ele não é diferente. Como a gente está no piloto automático, fazendo coisas o tempo todo, a gente não entende que existe um manual de instrução. Então, minha missão hoje, mesmo entrando ou não para o programa, é você entender o quê? Se eu não estou tendo o resultado que eu quero, não é porque eu sou burro, que eu tenho dificuldade para aprender inglês, inglês não é para mim. Não, e não é só inglês, vocês vão ver que isso aqui, ele se aplica a qualquer habilidade que eu queira incorporar na minha vida. Então, a gente vai entender que o cérebro, ele tem algumas regras, linhas de funcionamento para isso. Primeira coisa que eu quero que você entenda é, neuroinglês, ele veio do programa de neurociência. Eu passei os últimos 4 anos com estudos específicos para a gente ter esse resultado que a gente está tendo agora, em ter um programa, um formato para que você possa seguir com uma receitinha de bolo, que ele vai te dar resultados expressivos em 30 dias, e ele tem um ciclo de 90 dias para ser completado. É, o que que a gente tem que entender sobre o cérebro? O cérebro, ele trabalha com ondas cerebrais. Quando eu tenho dor de cabeça repentina, tenho problemas neurais, a primeira coisa que o médico ele pede para você é o quê? O encefalograma, para poder ele medir que parte do seu cérebro está com problemas em emissão de ondas. Ele consegue ler, fazer a leitura dessas ondas cerebrais, e a partir da leitura dessas ondas, a gente consegue determinar alguns problemas fisiológicos, o que pode estar causando através de hormônios ou através de padrões mesmo, químicos no corpo, impactando o resultado cerebral. Uma coisa que ninguém nos explica é o quê? O nosso sistema operacional ele trabalha com base em basicamente 4 formações de ondas cerebrais. Então, quando a gente é bebezinho, do 0 aos 2 anos de idade, a gente dorme muito, a gente está no estágio delta vibracional do cérebro, que é o quê? É o estado de nourish, de descanso total.
aonde a nossa mente analítica ainda ela não está processando. Ele está absorvendo tudo o que está acontecendo em volta dele, mas ele precisa de estágio de repouso. Depois dos 2 aos 6 anos de idade, a gente move para um estágio de onda teta. O estado de onda teta é o estado aonde tudo pode ser, eh, colocado dentro do cérebro. Ele é a porta do nosso inconsciente. A gente tem a mente analítica, que é a mente racional, e a gente também tem a parte inconsciente do cérebro. Quando a gente está com a mente analítica ligada, é o que eu falo, a onda teta, aonde a gente ativa o lado inconsciente do cérebro, ele é uma esponja. Ele não julga se está certo, se está errado. Tudo que é colocado ali, ele vai absorver padrões. E aqui é muito importante para a gente entender, até vocês como pais, responsabilidade. Quando a criança está nessa fase de idade, ela simplesmente absorve. E por que que é importante ter essa consciência? Porque às vezes a gente está operando como o nosso sistema operacional aqui adulto, mas sendo que esse input, essa informação que foi dada aqui, você é burro mesmo, você não faz nada direito, você é fracassado, não consegue aprender. Foi dado lá atrás, nessa fase de idade, aonde o cérebro ele só absorve e executa informação. E o que que é importante? A gente tem 2 padrões aqui. O padrão meu adulto, aonde em que estágio de onda cerebral eu estou operando, mas também na minha fase infância, qual foi o estímulo que o cérebro inconsciente ele absorveu aqui e ficou retido comigo. A gente tem aí a fase dos 6 aos 12 anos de idade, que é aquela fase onde a criança ela está interagindo com o mundo e ela vê a, a magia do mundo, né? Ela está na onda alfa, onde é a onda de criação. E quando a gente está nessa fase, a partir dos 12 anos de idade, a gente, dos 12 aos 16, a gente está no que a gente chama de low beta. Vamos entender um pouquinho o beta. Essa onda frequencional, ela é o que a gente chama de fight or flight. É o programa que a gente veio de sobrevivência no cérebro. Ah, ele é o programa que, quando acionado, ele vai bombear muito mais sangue para as outras partes do corpo, deixar você no estado de alerta para a sobrevivência. Fazia muito sentido quando a gente estava lá nos Homens da Caverna, sendo atacado por um Tiranossauro Rex, e a gente precisava sobreviver a isso. Então, o que que o cérebro faz? Automaticamente libera muita endorfina, adrenalina, para que a gente bombeie para áreas específicas, braços e pernas, e a gente consiga criar uma movimentação rápida. Vou lutar para sobreviver ou eu vou escapar dessa situação de perigo. O que a gente não aprendeu foi desligar dessa onda vibracional. Que é o quê? A gente está trabalhando o dia inteiro com estresse, é, fui fechado no trânsito, estou reativa, meu chefe está enchendo o saco, estou reativa. E aí a gente senta para estudar no que a gente chama no high beta. A gente está num nível de estresse, a gente para no meio do dia, loga aqui para poder estudar, e a gente está nesse estágio já de ansiedade. Ou eu simplesmente não entendo como meu cérebro funciona, e o primeiro estímulo da manhã é com o meu celular, vendo a vida dos outros aqui no Instagram, me comparando, ou recebendo mensagens de problemas que eu tenho que resolver no trabalho, e automaticamente seu cérebro ele já aprendeu a entrar em beta. Estar em beta ele não é ruim, especialmente quando a gente está nessa fase aqui de low beta, onde ele está. A gente está em alerta. Só que o que a gente não aprende a fazer é voltar para o estágio natural. O que, que a gente quer? O que, que é o estágio natural? É o estágio onde a gente consegue criar uma redução dessas frequências de ondas cerebrais. Então, o programa que a gente vai trazer para vocês, que é o Neuroinglês, ele vai trabalhar justamente com essas frequências de ondas cerebrais. O neuroinglês, ele vai trazer para vocês alguns estágios de trabalho. Primeiro, é entender essa consciência. Como eu tenho que entrar em teta para poder mudar esse discurso inconsciente do meu cérebro, que foi implantado aqui quando eu tinha essa fase dos 2 até os 12 anos de idade, onde está solidificando essa psique, foram dados para mim inputs de outras pessoas, os adultos que me circulavam, e que eu não tive nenhum padrão de poder escolher se isso aqui era verdade ou não, que fazia bem para mim ou não, porque minha mente analítica, depois dos 12 anos de idade, começou a criar sentimentos e julgar isso. Só que o programa já estava estabelecido. Então, o que que a gente quer fazer? Resetar esse programa. O que que a gente traz dentro do neuroinglês?
Trabalhos com subliminal. Ah, Marcelo, o que que é subliminal? Juntamente com o programa bineural. O que que é isso? Na verdade, é abrir essa porta, essa janelinha do inconsciente. Está aqui com a mente racional. A gente vai abrir uma portinha aqui por trás para que a mente racional ela não atrapalhe. Por quê, Marcela? Ah, se eu fico assim, gente, eu sou fluente em inglês. Vamos lá, o positivismo tóxico. Sou fluente em inglês, eu consigo falar. O que que você fala? Mentirosa, a louca, trava toda vez que vai falar. A gente fica se julgando. Então, a mente analítica, ela julga. Só que o lado inconsciente, não. Ele executa. Só que a gente, nessa onda frequencional, beta, estando racionalizando aqui, tentando ser positivo para aprender alguma coisa, não traz resultados. Se fosse assim, todo mundo estava rico, todo mundo estava bem sucedido na vida e ninguém tinha problemas de superação. Então, o que, que acontece? A gente consegue trazer uma transformação onde a gente consiga trabalhar direto com o lado inconsciente. Ah, mas ela falou que existe o mapa do cérebro, sim. A gente consegue estabelecer programas aqui, quando a gente está em onda teta, aonde o lado inconsciente, que é o lado que não é a mente analítica, ele não julga, ele só executa, a gente consegue resetar esse programa. Então, o neuroinglês, ele trabalha com frequências vibracionais, aonde a gente consegue trazer o cérebro para o teta. E juntamente com a subliminar, e juntamente com o que a gente chama o programa bineural. O que é o programa bineural? Onde a gente traz uma frequência para o hemisfério esquerdo e outra frequência para o hemisfério direito, onde eles trazem uma coerência frequencional. E essa coerência vai me trazer para o estado teta. Esse estado teta, eu brinco, né? É o estado de Jesus Cristo, é o estado do monge budista, onde eu estou aqui totalmente plena. E nesse momento, onde eu tenho coerência entre os dois hemisférios cerebrais, eu consigo colocar inputs. O que, que eu quero trazer de input aqui para o meu cérebro? Potencializar resultado. Então, quem está fazendo o programa neuroinglês, daqui a pouquinho vocês vão ver testemunhos de pessoas fazendo o programa. Uma das coisas que elas falam muito é o quê? Tenho resultado, impactos em outras áreas da minha vida. Eu vim fazer inglês, mas eu estou com mais foco. Perdi o medo de falar com pessoas, estou mais proativo em tomar decisões. Por quê? Porque a gente quer potencializar o inglês, mas a gente está trazendo também programa subliminar, trazendo essa coerência harmônica dos dois hemisférios do cérebro para impactar também resultados como um todo. Ah, como é que eu consigo trazer, potencializar o resultado que eu tenho, se a base também que eu tenho aqui é de crença limitante, que eu não consigo, que eu tenho medo. Então, a gente tem que resetar esse programa. Então, o neuroinglês, ele vai trabalhar com ondas vibracionais, então a gente tem o estágio disso. Você vai ver que você vai ter uma receitinha de bolo, do que fazer pela manhã, à tarde, à noite. Então, o que eu falei para vocês, não é pílula mágica? Não. Por quê? Eu vou ter que me comprometer o tempo todo dentro do processo. E a gente vai trazer vocês para elementos ao longo do dia. O segredo está no timing. O que, que é o timing, o tempo? Por quê? Existem estágios em que o meu cérebro ele vai estar em pico. Não, o que, que o estágio da manhã? O que, que o cérebro normalmente faz no estágio da manhã em onda cerebral? Então, para tirar melhor proveito desse pico, o que, que eu tenho que fazer? Você vai ter aí sua receitinha de bolo para poder você poder tirar melhor proveito desse resultado. O que é importante entender? Tudo que a gente faz, ele tem um cunho científico. A nossa meta foi produzir durante esse período todo estudos e comprovações reais dessa modificação, impacto que a gente está causando no cérebro. Então, além da neurociência, a gente está usando também o estudo de neuroplasticidade. Então, o que é vertente dessa ciência médica, o que ela traz de impacto no cérebro? Então, vou dar um exemplo para vocês muito bacana. Vocês podem pesquisar isso no Google, que é o estudo com músicos. O nome do médico ele é Pasquale Leone. Esse estudo foi feito em 1995, onde eles pegaram dois grupos de pessoas que não sabiam tocar piano, e a meta do estudo era separar em dois grupos, no qual eles iam praticar em 5 movimentos do dedo. Então, a gente teve um grupo que eles tiveram que praticar por 2 horas reais, físicas, fazendo essa movimentação com piano, e 2 grupos que eles faziam treino somente mental. O que é legal?
que áreas do cérebro está sendo atingida quando eles estão performando, um de forma mental e o outro literalmente de forma física, eles perceberam que a expansão da área do córtex cerebral e da expansão motora de ambos os grupos foram muito bem desenvolvidas, foram bem semelhantes. E o que é mais legal? Foi provado de que não existiu só mudanças neurológicas em ambos os grupos, mas mudanças físicas mensuráveis no cérebro. Então, o que a gente aprende com isso? Que um dos passos que você vai aprender no neuroinglês é entender que você está reprogramando o cérebro o tempo todo. Você pode fazer isso de forma racional, lógica, para ter um resultado específico, ou você pode fazer como a gente está fazendo agora, piloto automático. Porque uma coisa que as pessoas elas não entendem é o quê? Se eu quero ter um resultado, e aí, toda vez que eu vou estudar inglês, eu tenho aquele frio na barriga, suador, eu não gosto de estudar inglês, eu fico repetindo, inglês é difícil. Ou eu vou entrar para uma reunião, eu já estou nervoso, eu travo, eu já me imagino travando. O que acontece? Você tem sensações físicas reais disso, antes do evento acontecer. Então, o que a gente tem que entender com esse processo? O cérebro, para ele, não importa se é físico, real, uma execução, ou se ela é imaginária, se eu estou usando só o poder imaginativo para poder criar essas sensações. A partir do momento que eu tenho reações físicas, eu estou programando o meu cérebro. Agora, a gente pode fazer essa programação consciente, de forma racional, para resultar em sucesso, ter o resultado que eu quero, ou fazer de forma aleatória e sempre se debater com resultados indesejáveis. Então, o que a gente convida vocês a fazer com o programa Neuroinglês? É tomar de volta a rédea do resultado que você quer obter por fazer isso de forma proposital. O que vocês vão ver é que uma das técnicas pela manhã, porque a gente está em estado teta, a gente explicou até agora, o que é esse estado teta? É você poder comandar o cérebro, como ele não sabe o que é verdade ou não, a ter resultados específicos logo pela manhã. E quando a gente fala desse processo do tempo, o timing, de executar cada uma das atividades, é que a gente vai ver como potencializar ao longo do dia e influenciar essas ondas frequencionais no cérebro para poder ter o resultado que a gente quer. Agora, o que a gente tem que entender? O poder de transformação sempre na nossa mão. Por quê? Mesmo que a gente use subliminal para criar sugestões para que você possa ter resultado, Deus nos criou com o livre-arbítrio. Então, a decisão, o mesmo que a gente tenha a sugestão, vai criar o quê? O desejo, o impulso de fazer. No final, 99%, a sugestão é só 1%, é você, todos os dias, tomando a decisão de fazer aquela aplicação. Então, quem é a pessoa que deve participar desse programa, desse convite nosso de aceleração? Quem está disposto dos 99%, de se escolher todos os dias. Então, quem vai participar do programa vai acelerar em potencial, mas você tem que entender o quê? Eu ainda tenho que me escolher todos os dias. Porque eu vou dar para você uma receita de bolo de execução. Funciona muito, consigo ver resultados plausíveis e mapeáveis, contáveis em 30 dias. Mas todos os dias eu vou ter que ter a ação de me escolher, porque 90%, 99% do resultado depende de mim. Depende de mim tocar o áudio, de seguir a programação para poder ter resultado. E a gente vai ver o quê? Durante a manhã, enquanto a gente está trabalhando, fazendo, me preparando para o trabalho, a gente tem um pico de onda cerebral, porque a gente ainda não está bombardeado com o fight or flight do sistema, que é o quê? Que eu estou em high beta. Então, eu consigo pegar nesse momento e estimular o meu cérebro para poder, com a subliminal, me colocar em estágio mais harmonioso para que isso me dê resultados plausíveis. Então, a gente está usando a reprogramação subliminar. Vou usar fones de ouvido para isso. Paralelo a fazer alguma atividade de preparação para o meu dia, eu vou poder usar. É aprender a potencializar resultado, mas eu não tenho que parar toda hora. Eu posso fazer paralelamente com atividades que eu tenho. Depois, o que a gente vai ter? A gente vai aprender o quê? O cérebro, ele tem que estar num estímulo de pico para eu entrar para estudar.
A gente está fazendo atividade, está em high beta, vai lá e vai tentar fazer aula de inglês. Primeiro, você vai demorar 15 minutos para criar a linha de concentração. Por quê? O cérebro está trabalhando outras coisas, você está com um nível de adrenalina muito alto. Nesse momento, você não consegue pensar, meditar, regenerar, criar. O que a gente faz? O cérebro ainda está tentando sobreviver. Então, primeiro, eu já perco 15 minutos da aula, porque eu ainda estou tentando fazer estabilizar todos esses químicos aqui no meu corpo. Depois, o meu cérebro ainda tem um prazo para descer dessa onda, esse estágio cerebral. Então, você vai ver que você vai ter um potencializador lá no nosso programa. Esse potencializador vai ajudar vocês a fazerem o quê? A entrar nesse comando de onda cerebral para que vocês possam, antes de entrar na aula, descerem em frequência vibracional para que você dê o comando certo para o cérebro que, a partir daqui, tudo que eu estiver absorvendo, eu estou em foco. A gente chama disso de hiperfoco. É muito legal porque os alunos têm usado antes de grandes reuniões, né? Estou nervoso, preciso de um alto nível de concentração, vou fazer uma entrevista de emprego. Então, usa a programação para deixar você no hiperfoco, para que você extravase medo, ansiedade e você consiga trazer isso como resultado. Fiz minha aula ou parei para estudar. Então, essa programação eu vou fazer sempre que eu vou ter uma aula, eu vou parar para estudar. O segundo estágio é o quê? Terminei. O que o cérebro faz, gente? A gente está no mundo de informação. Ele tem que criar espaço, senão a gente ficaria louco. Então, eu termino de estudar, o que a gente faz correndo? Vai trabalhar, vai fazer uma outra atividade que também demanda raciocínio do cérebro. E muitas vezes a gente está no pico do estresse para execuções específicas. O cérebro ele faz o quê com a última informação que a gente acabou de estudar? Arquiva, gente, porque isso aqui não é relevante agora. Lembra do que eu falei? Fight or flight. Ele está bombeando o sangue para as partes que eu preciso de atenção, né? Eu preciso lutar, porque eu estou com um nível de adrenalina muito alto no corpo, e para isso ele precisa criar o foco para a sobrevivência. A gente não desligou esse botão. Então, essa informação que a gente acabou de estudar, ela fica aqui na minha memória temporária. E o cérebro, ele não vai utilizar isso, a gente vai usar só depois, na próxima aula, daqui a 48 horas, daqui a 3 dias, quando eu não cancelo a aula, não pego no livro nem no aplicativo para estudar. Ele vai arquivar essa informação. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer colocar o cérebro no estágio de retenção. A técnica que vocês vão aprender, ela é a fractometria. O que é fractometria? A gente usa não só ondas cerebrais, que a gente chama de onda branca, a gente está trazendo para o cérebro em alfa, para que ele entre em estágio de congruência, e ele, conjuntamente com a fractometria, ele trabalha liberação de enzimas e endorfina. A melanina, vocês vão ver que a gente tem alguns princípios por trás, você tem todos os estudos, é bem legal. Quem traz no programa, a gente vai trazer essa linha de mais profundidade para vocês aprenderem como é que funciona seu sistema de processamento no cérebro. Mas o que é legal disso? A gente primeiro vai absorver, assentar. Então, eu vou usar essa técnica por 6 minutinhos antes de ir lá fazer uma outra atividade. Por quê? Eu ajudo o cérebro a criar absorção, reter, migrar para a minha memória permanente primeiro, antes de eu seguir com a próxima atividade. E o que a gente está fazendo com tudo isso? Potencializando o resultado. Vocês vão ver que vocês vão ter atividades à tarde e eu vou dormir com uma reprogramação. Então, na programação lá, eu dei para vocês também bases semanais. O que acontece a cada semana? Como é que eu consigo mapear meus resultados? E o mais bacana de tudo isso é que quem faz o programa de aceleração, vocês têm esse programa coaching, que é o Identity Shift, é reprogramação do eu. O que é isso, na verdade? Não adianta a gente ter um mapa se a gente também não tem uma máquina que me leve até lá. Então, se eu estou cheia de limitações, eu não entendo como montar uma programação efetiva de estudo, se eu não entendo como é que essa realidade aqui opera, e eu não tenho, eu entendo como é que é o mapa do cérebro, mas eu não tenho um sistema operacional para fazer isso correr. Então, o que a gente trouxe para vocês, que é muito bacana, vocês vão passar 3 semanas comigo aos sábados, que é o Identity Shift, que é a reprogramação do eu, para potencializar. São 3 sábados, o segundo, terceiro e o quarto sábado de janeiro, para que vocês consigam não só colocar em prática, quem comprar o programa agora já tem acesso a todas essas ferramentas, vocês têm o PDF, o livro, que é o manual de como utilizar essas ferramentas, mas meu convite para vocês é
Vamos começar todos em janeiro, nessa preparação, aonde vocês vão fazer, junto com a reprogramação, também o Identity Shift, porque na reprogramação preliminar, eu coloquei aí para vocês presente de reprogramação. Então, a gente vai entender quais são os potenciais, como aplicar isso no dia a dia, como é que eu consigo perceber essas mudanças. Eu vou mostrar para vocês alguns resultados de alunos também que criaram essa potencialização por usar o programa, mas, como eu falei para vocês, escolhendo vocês todos os dias. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco dessa experiência transformadora que eu tive, que foi participar de um treinamento que é inovador para aprender inglês, né? E acho que esse curso ele não foi só uma aula de inglês, ele foi uma jornada que foi muito baseada numa nova metodologia, baseada em ciência e que acelera muito o nosso aprendizado. Acho que o que mais me impressionou no curso como um todo foi a utilização dessas descobertas de neurociência para otimizar esse processo de aprendizado que a gente tem. E, ao invés da gente estar seguindo sempre aquele padrão básico, tradicional, que muitas vezes deixa a gente preso num caminho único. Eu tive a oportunidade de experimentar essas técnicas novas e realmente são muito eficazes e trazem bastante resultados. Mas a gente tem que lembrar que também qualquer jornada de aprendizado, esse sucesso ele vai depender muito do quanto que a gente se envolve, do quanto que a gente se dedica, porque não existe mágica, né? A todo momento a gente conversava muito sobre isso e é preciso a gente estudar e ter uma dedicação forte. Mas quando você faz isso com metodologia diferenciada, esse conhecimento realmente, o aprendizado realmente é acelerado. Então, se você está buscando uma forma de avançar no seu inglês e está aberto a experimentar algo novo, eu recomendo fortemente que vocês se dediquem ao curso. Acredita que vale bastante a pena. Olá! O programa de reconstrução e transformação da sua identidade para mim tem sido, sem sombra de dúvida, uma oportunidade única e incrível. É um momento de muitas reflexões, interações, a forma da qual a Marcela conduz é muito especial, então é com muita dedicação, com muito entusiasmo, com muitas trocas. É realmente a reflexão profunda de quem é em si você e onde você quer chegar. Por vezes, nós temos muitas crenças limitantes que nos prendem e que não permitem com que a gente venha a evoluir. E para mim, fica muito nítido todas as evoluções que eu já estou conseguindo realizar em tão pouco tempo também do programa e só me motiva mais ainda a continuar nele. Então, eu super indico, recomendo muito e para mim é uma grande alegria em si fazer parte desse momento tão único, tão especial. Prazer, eu sou a Camila. Estou aqui para deixar meu depoimento sobre a oportunidade que tive de estar nesse processo de reprogramação de novo eu, a Identity Shift. Foi incrível, desde o primeiro contato com a Marcela me explicando como vai funcionar, a parte de execução de áudios, a percepção das mudanças que foram já acontecendo nas minhas relações, principalmente profissionais e pessoais, que foi o que eu mais quis melhorar, né? Que estou buscando, na verdade, a melhoria, porque a melhoria é uma coisa contínua. Está sendo incrível a parte do inglês, de como melhorou a minha confiança, a forma como eu falo, a questão de lembrar, né? Porque a gente sempre acaba, às vezes, tendo medo de acabar esquecendo, mas não. E eu realmente tenho muito a agradecer e vale muito a pena. Realmente, foi incrível, está sendo incrível. Obrigada, Marcela. E façam o curso com muita disciplina e dedicação que o resultado vem. Vem para cá, quem está não só querendo potencializar resultados com o inglês, mas também potencializar resultados nas estruturas da vida pessoal. Quem não me conhece sabe que eu sou coach de vida há mais de 20 anos, então isso aqui é uma programação, esse pedacinho da reprogramação do eu, é o Identity Shift, ele vem da minha programação coaching, é o presente, né, a minha contribuição para você, para a humanidade, de vocês entenderem que não precisa ser difícil, pode ser mais leve, eu consigo potencializar resultados pessoais, minha vida pessoal, se eu entender alguns princípios básicos que estão aqui disponíveis, mas ninguém me contou que é mais simples do que parece, mas a gente está no piloto automático. Então, a ideia desse programa, o presente que eu estou dando para vocês, é a minha contribuição para vocês de entender que dá para ter resultados efetivos, mas se eu entender alguns princípios, mas, como eu sempre
sempre falo, está disposto a escolher você 99% das vezes, porque aqui 1% que a gente vai trazer com a reprogramação, ele vai potencializar tudo isso. Então, se eu consigo ter um HD limpo, eu consigo gravar nele tudo que eu quero de resultado final. Minha missão é mostrar para vocês como criar a programação nova do seu HD, trazer resultados reais para 2026 e fazer uma diferença de impacto no inglês na minha vida pessoal para desenhar a vida que eu quero ter, né? Entender que não é a respeito de sorte, que não é a respeito de potencial, capacidade, às vezes é uma informação que eu não tinha, e essa é a minha contribuição, mostrar para vocês o outro lado, vocês vão conhecer minha jornada de perto, de quem veio de a pobreza extrema e chegou aonde eu cheguei, mas não foi sorte, foi entender princípios, aplicações práticas, e essa é a minha contribuição para você que estiver disposto a escolher você todos os dias e fazer parte de trazer 99% de foco, entender que tem que fazer um programa específico e está disposto a ter resultado por seguir uma programação. A gente está perdido, né, de não saber o que fazer, estou no aleatório, e a ideia do programa é trazer para você o neuroinglês um passo a passo. Mas eu tenho que entender o quê? Não é milagre, eu vou ter que continuar com as aulas. Quem está estudando inglês, que não é com a escola, a gente está abrindo para todo mundo, esse é o meu impacto para você de 2026. Então, eu tenho que entender que não é milagre, eu vou ter que estar estudando de alguma forma, sozinho, com o professor, com a Yes to English, mas que a programação, ela potencializa se eu tiver na minha jornada de aplicação para resultado em estudar inglês. Tudo bem? Vem aqui, vem conhecer o programa e a gente se vê aqui do outro lado. Estou esperando vocês na primeira semana, segunda semana de janeiro, a gente vai estar com a programação do Neuroinglês.